foi uma grande amizade que eu conquistei, possivelmente a maior amizade que eu fiz até agora aqui no Senado, que eu também sou recruta aqui, e nós tivemos até um padrinho comum dessa amizade, dessa nossa fraternidade, que foi o Zé Luiz da Atena, que é um amigão do Cajuru, da região de Ribeirão Preto, ali de quando eles eram moleques, ele, o Heraldo Pereira. E o Datena já tinha me falado, você vai conhecer o Cajuru, que é uma pessoa fantástica. E o Cajuru, ele vem dando um grande exemplo da sua assiduidade, do seu compromisso. Tem uma assessoria ótima, ele consegue estar inteirado o dia todo de tudo que está se passando. E ele é um dos melhores comunicadores do Brasil. Então, ele não é um comunicador que não tem cérebro e não tem conteúdo. Ele tem muito conteúdo e ele sabe se expressar como ninguém. Então, vocês podem ter certeza, o Cajuru, ele não só vai explodir lá pelo Goiás, que é a região dele, como para o Brasil todo. Eu não sou pitonisa aí para fazer previsões, mas é que ele não vai querer disputar a prefeitura ano que vem de Goiânia. Mas o próximo governador lá de Goiás, eu tenho certeza que já tem nome, o Jorge Cajuru, com todo respeito a amigos meus como Caiado, outros que estão disputando lá, não vai ter para ninguém, porque o cara sabe se comunicar e ele fala com precisão, com coragem. Nós temos demandas muito duras, por exemplo, com a CPI Lava Togas, que o Cajuru teve até censuras do próprio Supremo Tribunal Federal, chegaram a tirar a rede social dele do ar. As pessoas muitas vezes não têm conhecimento do que está se passando nos bastidores. E o Cajuru, com toda a educação, não vejo o Cajuru se alterar, ofender moralmente ninguém, mas as posições dele são dele. Veja bem, eu sou um cara do governo, ele é um cara absolutamente independente. E na sua independência, como é que nós nos damos tão bem? Exatamente por causa de respeito mútuo. Muitas vezes eu não vou concordar com o que ele está falando, ele não vai concordar com o que eu estou falando. Mas a coisa feita com capacidade, com respeito, acaba fazendo com que se cresça efetivamente o mundo da política. Em Brasília, 6h34. Boa noite. Começa agora a segunda edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, quarta-feira, 22 de maio de 2019. Antes das notícias, um lembrete. Comente à vontade nas nossas redes sociais. Foi anunciado hoje, uma semana após os protestos que levaram manifestantes a mais de 150 cidades do país, que o governo federal vai usar recursos da reserva orçamentária para desbloquear parte do dinheiro da educação que havia sido contingenciada. Ao invés do bloqueio para compensar a perda na arrecadação de 2 bilhões 160 milhões de reais, o governo anunciou que vai usar uma parte da chamada reserva de contingência, uma margem de precaução para cumprimento da meta fiscal, para acomodar este valor. Além disso, o governo também resolveu liberar gastos em 1 bilhão 587 milhões de reais para o Ministério da Educação e de 56 milhões para o Ministério do Meio Ambiente. Com isso, a reserva de contingência, que era de 5 bilhões 370 milhões, caiu para 1 bilhão 562 milhões de reais. O senador Cajuru é um defensor ferrenho de que o governo, em todos os âmbitos, tem que dar exemplo. Em tempos de economia fraca, é papel dos governantes apertar o cinto e gastar menos. Aqui no Gabinete 16, o exemplo começou a ser dado antes mesmo da posse, pois o senador não aceitou o auxílio mudança. Jorge Cajuru, ótima noite. Uma ótima noite, Renata Daiel, especialmente para os brasileiros do país e fora do país, meus únicos patrões. Aqui no plenário do Senado Federal, nesta quarta-feira, 22 de maio de 2019, acabo de participar de um bom debate com um senador gaúcho, já nesta casa há algum tempo, ex-jornalista Lazier Martins. Tema: o escândalo dos gastos da classe política
que jamais aceita cortar um centavo de sua própria carne, que é bem gordurosa, que gasta trilhões de reais neste país, desde as câmaras, prefeituras, assembleias, prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, senadores, o executivo, presidência da República, ministérios, enfim. Quando o senador gaúcho Lazier Martins, instantes atrás, aqui no plenário, disse que o Senado Federal, este ano de 2019, vai gastar quase 5 bilhões de reais no ano de 2019, ele apresentou um projeto de resolução para que este gasto caia pelo menos R$500 milhão, ou seja, de quase 5 bilhões para 4 bilhões e meio. Eu fiz uma parte, porque o meu projeto de resolução, que eu sei serei derrotado, é diferente. Eu não peço que de 5 bilhões o Senado Federal gaste apenas a metade. Eu peço que gaste a metade, 50%. Ou seja, 2 bilhões e meio e não 5 bilhões nesse ano. Então, é cada parlamentar aceitar cortar na própria carne 50% do que ele gasta, do seu dinheiro, dinheiro do público, dinheiro seu contribuinte. Já o senador gaúcho Lazier Martins apresentou um outro projeto de resolução, diferente de mim, onde ele pede 10%. Eu peço para cair 50%, para reduzir 50%, e ele pede para reduzir 10%, o que seria R$500 bilhão, 500 milhões. Aí fiz a parte instantes atrás. Manda para o ar. Sim, senador Cajuru, com muita satisfação, concedo-lhe uma parte. Senador Lazier Martins, um dos motivos de minha admiração pelo seu trabalho parlamentar é pela vossa coragem de aceitar cortar na própria carne o que custa a classe política deste país. Eu aqui cheguei sabendo que serei derrotado com um projeto de resolução onde peço a este poder e sugiro aos outros poderes, porque lá não tenho condições de exigir nada, mas aqui tenho pelo menos de solicitar, de propor, que nós aceitemos custar 50% do nosso gasto aqui no Senado Federal. Que seria uma economia fantástica e que se todos os poderes agissem assim, o país não precisaria de nenhuma reforma. Certamente a tributária, porque essa é importante, e a política também. Agora, da Previdência não precisaria desse sacrifício todo, dessa discussão toda. Porque, senador, o senhor com certeza faz isso, Lazier. Teomário deve fazer, Paim, Stevenson. Eu fico entrando no portal de transparência do Senado, que o Brasil inteiro pode entrar, qualquer cidadão, qualquer cidadã, no portal de transparência. Eu vejo lá, colega, que gasta quase 10 mil reais com correio por mês, no mundo digital, de e-mail, de WhatsApp. Isso não tem cabimento. Uma senadora goiana que aqui esteve, em um mês gastou 72 mil reais com voos fretados de Brasília para Goiânia, onde você gasta 1h40 de carro para viajar. Então, se nós não aceitarmos cortar na nossa própria carne, que exemplo que a gente vai dar para a sociedade brasileira? A gente não aceita abrir mão de nada, de nenhum centavo, pelo amor de Deus. Então, parabéns por novamente tratar desse assunto, que eu sei que é difícil, porque a gente fica até antipático perante alguns, né? Mas eu tenho certeza que o país sabe reconhecer quem tem esse tipo de comportamento, como é costumeiro de Vossa Senhoria. Parabéns. Então, brasileiros e brasileiras, senhoras e senhores, entendam o que eu penso. Repito, sei que vou obter aqui poucos apoios, preciso de 41 votos dos 81 senadores.
e não vou conseguir jamais, porque não é senador, é nenhum político, de vereador a presidente da República, ninguém aceita cortar da sua própria carne, do que ele gasta, do seu dinheiro, o contribuinte brasileiro, brasileira. 1 centavo sequer, um café, um jornal impresso, nada. Eu vou entrar aqui em algumas barbaridades, em alguns escândalos, mas primeiro quero me expor, quero dar a minha cara a tapa. Todos vocês, todas vocês podem entrar diariamente no portal de transparência do Senado Federal, saber e fiscalizar o que cada senador eleito por você, ou senadora, o que cada uma gasta, custa, de tudo que tem direito entre privilégios, benefícios e tudo mais, e regalias. Aí está o portal Transparência, Jorge Cajuru, senador eleito orgulhosamente pelo estado de Goiás. Vejam em item por item, desde carro oficial até moradia, apartamento enorme, luxuoso, funcional, tudo pago por você, contribuinte. Veja aí se eu tenho algum centavo, é tudo zero. Veja aí, item por item, um por um. Dá para ver bem? Na tela do aparelho móvel do computador? Dá, Laerte? Dá, Vitor? Dá, Raul? Tem o item, exemplo, carro oficial, motorista, celular, combustível, moradia, auxílio não sei o quê, auxílio alimentação, passagem aérea, voo fretado, tem tudo aí, não tem? Então vejam, por fineza, se eu custo um centavo, então por que os demais não aceitam custar só 50%? Eu estou pedindo muito, meu Deus do céu, só 50%. Então aí está, senador goiano Jorge Cajuru, nenhum centavo. Até o escritório de Goiânia, que é obrigado a ter, compartilhei com o deputado federal Elias Vaz e com a vereadora Priscila TJ, para que eu não gaste rigorosamente nada mais do que meu dever, do que minha obrigação. Se toda a classe política brasileira fizesse o mesmo, ou que pelo menos custasse só 50%, gastasse só 50% com tantos direitos e benefícios e privilégios e regalias, o Brasil não precisaria de reforma tributária, de reforma da Previdência, e sim de uma reforma tributária, de uma reforma política, de uma reforma de Estado. Bastava querer na própria carne. E aqui, sem nenhuma intenção de criticar, cada um faz o que quer com seus direitos, mas que a população de Goiás saiba. Mês de maio, o portal de transparência, mês de maio, aí está. Senador Cajuru, nenhum centavo gasto, zero em tudo. O outro senador por Goiás, Luiz do Carmo, aí estão os seus gastos. De verba indenizatória, ele gastou 5 mil reais com aluguel de escritório. Gasto de correio. Correio, o Brasil, o mundo tem internet. O mundo é digital. Tem WhatsApp, tem e-mail. O senador Luiz do Carmo gastou com correio R$ 5.910,68. E aí tem mais gastos deles, né? Vanderlan Cardoso usa carro oficial, mora em apartamento funcional, tudo pago por vocês. Veja no portal Transparência deles, os outros dois goianos, se tudo é zero, tudo é zero. Vamos agora ao lado propositivo. Propositivo. Começando por mim, dando o meu exemplo. Senador Jorge Cajuru, até o dia 22 de maio. Total de proposições, 33, sendo 11 projetos de lei, dos 268 que estão na consultoria do Senado e que aos poucos a consultoria vai liberando para eu protocolar. Proposta de emenda à Constituição, PEC, que é a da Fundeb, da educação, para que continue permanente
O Fundeb é de minha autoria. 1. PLP, projeto de lei complementar. 2. PRS, projeto de resolução do Senado. 1. Hoje entrei com mais um. Requerimento, 9. REQS, requerimentos, 9. Total, 33. Em menos de 100 dias de mandato. Senador Vanderlan Cardoso, total de proposições, 15, sendo apenas um projeto de lei, sendo 7 requerimentos, REC, e 7 RQS, requerimentos. Total 15. Senador Luiz do Carmo, também de Goiás, total, em 100 dias de trabalho, até 22 de maio, 7 proposições. Projeto de lei 3, projeto de decreto legislativo PDL 1, REQS requerimento 2, REC requerimento 1. Então vocês, pelo portal de transparência, podem saber rigorosamente tudo. Então, para ficarem ainda mais indignados, vamos a outros números apresentados hoje pela mídia brasileira. O Senado Federal, meu projeto de resolução é esse, que ele corte pela metade o que ele vai gastar esse ano. Não vai mudar a vida de ninguém. Você abrir mão de 50% do seu salário, não muda a sua vida. Você fica com um salário de R$ 12.441. É um baita salário ou não? Para quê? R$ 24.800 líquido. Porque se desconta em fonte o imposto de renda de 27,5% de cada senador da República aqui em Brasília. Agora, esse projeto meu de resolução teria que ser também para todos os poderes, especialmente o judiciário, que gasta uma fortuna, os tribunais, a Câmara Federal, que tem 20 mil funcionários, o Senado tem 8 mil. Cada senador tem direito a 50 assessores. Para quê? Com a metade você faz um trabalho extraordinário, que é o meu caso. Para que 50 assessores parlamentares? Nem lugar para eles teria aqui no gabinete. Como é que eu vou botar 50 pessoas aqui? Ah, mas divide com o escritório de Goiânia. Não existe isso. 50 assessores? São 81 senadores? Agora hoje, aí está na tela, veja aí, o que você, brasileiro, brasileira, o que você gasta com ex-presidentes da República. Me refiro ao ano de 2018, ano passado. A ex-presidente Dilma Rousseff, que sofreu impeachment, ela custou para os cofres públicos, para o seu dinheiro contribuinte, R$ 1.368.438,28. Para quê, meu Deus? Se você não é mais presidente, você não tem que custar mais nada, caramba. Vá trabalhar, vá arrumar um emprego. Vá para um açougue, vai para uma clínica, vai trabalhar, mulher. Fazer comida num restaurante, vai ser cozinheira, vai ser o que for. Esse é ex, velho. Nunca vi isso na minha vida. Parece ex-mulher, de bilionário, de banqueiro, que o cara tem que ficar todo mês pagando pensão, mas no caso é porque tem filho, né? Então, ex-presidente Dilma, quase 1,5 milhão no ano passado. O ex-presidente Collor, que sofreu impeachment também, R$ 964.741,01. Quer dizer, por que a Dilma gastou tão mais que o Collor? Ambos ex-presidentes. Né? O ex-presidente Sarney, que eu nem sabia que ele está vivo? Ele está vivo? Está vivo? Então, ele custou R$ 813.380,18. Todo ano ele gasta, em média, quase 1 milhão. Ele que foi presidente em 1985, não foi? Ele foi eleito em 1985. Ele era vice de Tancredo Neves, que morreu. O ex-presidente, já milionário, Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, cada palestra dele custa R$ 500.000. Fernando Henrique Cardoso gastou R$ 788.146,45. Com o quê, FHC? Para ir para Paris, para o seu triplex em Paris, com passagem aérea de primeira classe? Agora, o ex-presidente Lula, que está preso, gastou R$ 665.809,93. Tem
Tem condições? Tem cabimento? Tem, Renata Dairo? É muito difícil. Portanto, se a classe política não tiver a honestidade de cortar na sua própria carne o que ela custa do seu dinheiro, do imposto que você paga, não tem solução esse país. E aí tem razão o presidente Bolsonaro, é ingovernável o país por isso. Porque parte da classe política quer o conchavo, quer o negócio, quer o tomar lá da cá e quer principalmente os seus direitos, os seus centavos de mordomias, de regalias. Eu já mostrei aqui, portal Transparência, peço ao Raul que entregue ao Laerte, você mostra aí, Laerte, uma senadora goiana, a Lúcia Vânia, quando foi senadora aqui, em um mês só, ela gastou com um voo fretado 70 mil reais. Tem aí 70 e pouco aí. Quase 100 mil reais. Um voo fretado de Brasília para Goiânia? Que você viaja de carro 1h40 de carro? E voo fretado? Quer dizer, ela sozinha num King Air? Ah, não, gente, por favor. Aí fala, o Cajuru é difícil de se relacionar. Eu não tô nem aí se ela não quiser se relacionar comigo. Ela entrou aqui no plenário esse dia, virou a cara para mim, e eu evidentemente virei para ela também. Estou me lixando. Os outros 2 senadores goianos, chateados, querem que eu vá para o Conselho de Ética, porque eu falei do que eles gastam, do que eles custam. Vou falar mesmo, é minha obrigação. E falam de mim, ué. Vê aí se tem algum 1 centavo aí, se não é só 0, senador Cajuru. Questão de imposto para terminar, Renata. Atenção, Brasil. Entrei ontem com um projeto de resolução simples, porque o presidente Bolsonaro falou que o Congresso deveria apresentar uma proposta, e se a proposta for melhor, ele aceita. Então, presidente, veja bem a proposta que eu fiz ao senhor de resolução para o nosso Brasil, para a nossa pátria amada, porque respeito o senhor, presidente, e sei que desonesto o senhor não é. Então, presidente, o meu projeto para simplificar, menos de 3% da população, ou seja, menos de 3% de 220 milhões de habitantes, iriam pagar de 27,5% a 37,5% de imposto de renda. O que custa para quem ganha aí 5 bi, 6 bi, 8 bi, ou 5 milhões, 6 milhões? O que custa ele pagar mais 10% de imposto? E vou dar a solução. Então, menos de 3% dos 220 milhões de habitantes deste país vão dar 0,3%, é isso? 0,3%. Olha, 0,3%, então não é menos de 3%, é 0,3% de 220 milhões de habitantes. Ou seja, menos de 700 mil pessoas pagariam, nesse meu projeto de resolução, menos de 3%. Desculpa, 0,3%. Vou insistir. 0,3%, me diz aqui Martiniano, que ajudou e muito a elaborar esse projeto com toda a equipe. 0,3% de 220 milhões de habitantes vão pagar de 27,5% a 37,5% de imposto de renda. Custa alguma coisa? E mais de 80% dos 220 milhões de habitantes, mais de 80%, vão pagar bem menos impostos e até a isenção daqueles que recebem até 5 salários mínimos. Esses ficariam isentos de pagar imposto. Os que recebem até 5 salários mínimos. Os que recebem mais, aí a gente foi mostrando neste projeto e o que ele significa. Mais de 80% da população brasileira, neste nosso projeto de resolução, pagariam bem menos impostos e os que recebem até 5 salários mínimos ficariam isentos. E repito para fechar, somente 0,3% de um país com 220 milhões de habitantes, somente estes bilionários, privilegiados, eles sim pagariam de 27,5% a 37,5%. Inclusive eu estou incluso nessa. Hoje eu pago 27,5%.
já na fonte do meu salário. Perfeito? Como eu tenho mais renda, eu chegaria a 37,5%. Pagaria mais do que 27%. E o que custa? Você pagar mais 10%? Mas é a guloseima, né? Ninguém quer. Cajuru, esse seu projeto é uma ameaça. Empresas iriam embora do Brasil. Isso é desculpa. E governo Bolsonaro, ministros, homens da economia, tem proposta melhor do que essa? Porque essa proposta aqui, em 10 anos, o governo teria uma receita de 1 trilhão e 600 bilhões de reais, não é isso? Não é isso? 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Vejam bem. Ao contrário da reforma da Previdência, que prevê em 10 anos uma receita de 1 trilhão, tirando dos mais pobres. Aqui não. Aqui é tirando dos mais ricos. No meu projeto, a receita seria maior. Seria de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Comentem à vontade na página Selo Azul do facebook.com/Cajuru Goiás, nas demais redes, suas opiniões sobre algo tão simples em todas as esferas, em todos os sentidos. Renata Dairel, você também entraria em quanto? 27,5 ou 37,5? Vossa Excelência aceita? Agradecidíssimo. Não é tão assim não, né, Cajuru? Mas eu estou dentro dessa nova tabela, com certeza. A gente precisa de união para reerguer nossa grande economia, não é mesmo? E o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje impor restrições para que o poder público forneça medicamentos sem registro na Anvisa. Os ministros entenderam que são obrigatórios 3 requisitos: exigência de pedido de registro de medicamento no Brasil, exigência de registro em agências do exterior e inexistência de substituto terapêutico registrado. Nos casos de medicamentos sem registro e que estejam em fase de testes, a situação será analisada individualmente. Agora, 6h59, gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos todos os dias. Obrigada, Adriana Gomes, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Marione Lisa, de São Paulo, capital, e tantos outros. E continuem a comentar à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, no Twitter, @Senador Cajuru, Instagram, Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial. Ou então ligue para a gente no telefone 61-3303-2844. E não deixem de acessar cajuruvotabrasil.com e opinar sobre os temas mais relevantes do momento. Sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado volta amanhã, 13h, com Diana Lins e Jorge Cajuru. Mas voltamos a qualquer momento em edição extraordinária. Ótima noite. Agradecido.